Eu acabei de assistir a série animada do Ben 10 Omniverse, e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre ela, já que nesse outro vídeo aqui eu dei uma opinião mais superficial sobre essa série, já que eu só tinha assistido bem pouco na época que o desenho foi lançado. E o pouco que eu vi não tinha me agradado muito por causa do seu traço, que é diferente das séries anteriores. O traço diferente do Ben 10 Omniverse pode estranhar no começo, mas assim que você continua assistindo, você acostuma. Eu acostumei rápido. E se a gente for comparar aqui, dá pra ver que o traço se assemelha muito ao do Ben 10 clássico. Talvez essa estranheza venha pelo fato de termos tido duas séries anteriores do Ben 10 com traço diferente do clássico, que no caso são Força e Supremacia Alienígena. Daí voltar pro traço mais puxado pro cartunesco do nada causa essa estranheza. Mas essa diferença nos traços de um desenho para o outro é explicado no próprio Omniverse. Em certo episódio, é dito que os sapiens celestiais, os membros da raça do Alien X, eles alteram o universo de acordo com sua vontade. Eles dão exemplo do próprio Azimuth, que já teve três traços diferentes, graças aos sapiens celestiais. Dada a explicação sobre o traço, vamos ao desenho em si. Ele tem 80 episódios e eu demorei uma semana para assistir eles. Ele é bem divertido. Ele é a continuação direta do Ben 10 Supremacia Alienígena. E aqui a Gwen e o Kevin se mudam de cidade para ir para a faculdade. E o Vomax arruma outro parceiro encanador para o Ben continuar as missões, que é o Hulk Blanco. Esse alienígena meio guaxinim. No começo eu não gostei muito desse personagem, mas depois ele foi ficando mais interessante. Além dele ser um ótimo artista marcial, a química dele com o Ben é bem desenvolvida aqui. É bem engraçado o Hulk não entendendo as expressões terráqueas. Em Omniverse é apresentada a Cidade de Baixo, que é como se fosse uma cidade meio subterrânea que fica abaixo de Bellwood, a cidade do bem, e é lá onde moram os aliens que vivem na Terra. O desenho traz vários vilões clássicos de volta, e adivinha quem volta novamente e toma uma surra do menino Ben Tennyson? Isso mesmo, o Vilgax. Além de trazer novos vilões que eu não vou citar aqui para você assistir depois. Aqui aparecem aliens novos também, alguns interessantes como o Gravatac, que controla a gravidade, e também alguns aliens que aparentemente são inúteis, como o Pior, sim, esse é o nome do alien, que seu único poder é ser indestrutível, é como se fosse um saco de pancadas, e que dependendo da situação ele pode ser útil. E diferente do Força e Supremacia Alienígena, que foca mais nos aliens do Omnitrix recalibrado, aqui eles são mais variados. Aparecem aliens clássicos do Força Alienígena, Supremacia Alienígena e os novos do Omniverse, como o preferido do Ben, que é o Feedback, que aqui é revelado que o Ben tem ele desde criança. Porém, ele não aparece no clássico, pois ele ganha esse alien após os eventos do desenho clássico, quando ele já tinha 11 anos. E isso é outra coisa interessante no Omniverse. Tem episódios que se passam durante o clássico, com o Ben de 11 anos, te dando uma sensação de estar assistindo a primeira série do Ben 10 novamente. O desenho tem algumas coisas que deixam a história meio confusa, por exemplo. Lembra que nesse vídeo aqui eu disse que no Força Alienígena é revelado que o Kevin é osmosiano, filho do encanador Devlin Levin, que foi parceiro do Vomax? Então, em Omniverse, eles fazem um retcon disso. Retcon é uma nova informação adicionada na obra que altera coisas ditas no passado. E aqui é revelado que não existe Osmo 5, o planeta dos Osmosianos. Os Osmosianos são apenas humanos normais com uma mutação que lhes permite absorver as coisas. E o Devlin Levin nunca foi encanador e nem parceiro do Vomax. Tudo isso foram memórias implantadas no Kevin e no Max, após os planos de um certo vilão desse desenho terem dado errado. Esse retcon não é necessariamente ruim, porém pode confundir por causa do que vimos nas séries anteriores. Esse é um dos pontos negativos da série, mas para nossa sorte, Ben 10 Omniverse tem mais pontos positivos que negativos. Agora que eu já contei um pouco da história desse desenho, eu quero falar de uma coisa que chamou muita atenção nele, que é o seu multiverso. Aqui conhecemos os Ben Tennysons de outras realidades. Alguns deles são mais explorados, outros não. Como o professor Paradoxo explica em um episódio, as linhas do tempo são como uma árvore, e quando algum evento diferente da linha Prime, ou o Ben toma alguma decisão diferente acontecem, cria uma ramificação dessa árvore, que são seus galhos, assim criando uma nova realidade. Vamos falar primeiro das suas versões do Ben.
Além do Ben Prime, temos o Ben 23 da dimensão 23. Nessa realidade, o Ben perdeu o Vomax quando ainda era criança, e quando ele achou o Omnitrix, ele não teve acompanhamento do Max, e portanto ele não aprendeu como ser um herói do jeito que conhecemos. Então ele usou o Omnitrix para ganhar fama e dinheiro, mas ele é uma boa pessoa. Temos também a realidade em que o Ben não encontrou o Omnitrix e sim a Gwen, então temos a Gwen 10. E tem uma parecida com essa, mas que nem o Ben nem a Gwen encontraram o Omnitrix, em que provavelmente o Omnitrix nunca foi parar na Terra nessa realidade. Então esse Ben não possui o Omnitrix. Ele é um garoto normal e aqui ele é amigo do JD e Cash, os garotos que faziam bullying com ele. E pelo fato dele não ter encontrado o Omnitrix, ele e a Gwen nunca ficaram próximos como na linha Prime. E temos também a realidade do Ben 10.000 alternativo, que é aquele que vimos nos episódios do clássico. Sim, aquele é o futuro alternativo do Ben. E tem um inscrito que achou uma coisa meio confusa nesse futuro alternativo aí do clássico, que tá meio que ligado ao Força Alienígena, porque no Força Alienígena a gente viu que o Kevin, ele tá do bem. Porém, nesses episódios do Ben 10.000 do clássico, aparece o Kevin, porém o Kevin tá do mal. Mas isso aí é fácil de ser explicado, porque, como eu disse agora há pouco, esse Ben 10.000 é de um futuro alternativo do Ben, ou seja, não é do futuro, o futuro real do Ben da linha Prime. Por isso, em algum motivo, o Kevin deve ter ficado do mal de novo naquela linha do tempo alternativa. Ou aquilo lá foi escrito antes do Força Alienígena ser criado. Mas voltando ao futuro alternativo do Ben, nesse futuro, o Ben criou uma espécie de Omnitrix duplo em que ele pode fundir dois aliens, como por exemplo, Quatro Braços e Enormossauro, se tornando assim o Quatronormossaurus. Um enormossauro de quatro braços. Falando agora das versões do mal do Ben. Temos essa versão que parece ser o contrário do Ben. Essa realidade não é explorada, mas o que dá a entender aqui é que esse Ben Tennyson, por algum motivo, usou os poderes para o mal. Ele é uma versão idêntica em aparência do Ben Prime, porém ele tem cabelo preto. Temos o Ben Irado, esse já é mais explorado, tem 2 episódios que se passam no mundo dele, e na sua realidade, a Bellwood foi totalmente destruída e está em estado pós-apocalíptico, no estilo daquele filme Mad Max, em que os seres restantes têm que lutar para conseguir água e suprimentos. E nessa realidade, o Ben Irado se aliou a Vilgax e comanda o local. Que loucura! Temos o Ben Negativo, ou Ben Tanto Faz, eu vou chamar ele assim. Esse também não é muito explorado, mas ele é um Ben que não liga pra nada, acha tudo tedioso e por algum motivo não explicado ele é do mal. E o que mais me chamou a atenção aqui é o Ben Zarro. Nessa realidade, aconteceu um surto zumbi e o Ben Tennyson foi infectado. Nem o Azimuth conseguiu curar ele, então as suas formas alienígenas também se transformam em zumbis. Eu sei que nessa realidade aí, a Gwen tá trabalhando num bunker subterrâneo, numa cura para tentar curar o Ben e as outras pessoas que viraram zumbis, né, no caso, porém ela não conseguiu até hoje. E para mim, essa é uma das partes mais interessantes do desenho. E um fato curioso aqui sobre o multiverso de Ben 10, o Azimuth, que é o ser mais inteligente em 5 galáxias, em nenhuma das realidades ele é do mal, porque ele é muito inteligente para ser do mal. E uma teoria que eu sempre pensava aqui enquanto eu estava assistindo os episódios é: será que esse modo aleatório na verdade não é o Omnitrix escolhendo o alien certo que ele precisa para o momento, mas o Ben acha que é o alien errado? Porque vimos que ele consegue resolver a situação até mais fácil com o alien entre aspas errado do que se ele tivesse virado o alien que ele queria ter virado. E no último episódio dessa série, ele descobre que o Omnitrix sabe o alien que ele precisa para aquele momento e dá o alien que ele precisa, e não o que ele escolheu. Além dele ter uma trava de segurança que o impede de morrer. Essa trava de segurança no desenho clássico, quando o Vilgax, por exemplo, ia tentar tirar o Omnitrix do braço do Ben à força, o Omnitrix ele emanava uma energia verde, independente se ele tivesse descarregado ou não. Ele liberava uma energia que mandava o inimigo para longe. Já em Omniverse, essa trava de segurança é meio diferente. Se o Ben estiver prestes a morrer, o Omnitrix inconscientemente vai transformar ele no alien que ele precisa para poder sobreviver e resolver a situação naquele momento.
Ben 10 Omniverse é um desenho excelente e vale sua atenção, mas claro, assiste desde o clássico para você entender tudo certinho para poder pegar todas as referências. Ah, TH, e o Ben 10 Reboot, vai falar dele? Tu tá ficando doido? Não, eu não vou falar do Ben 10 Reboot, aquele desenho é horrível. Supera! Eu me recuso a assistir aquilo. Supera! E você, já assistiu Ben 10 Omniverse? Deixa aí nos comentários o que você achou dele. Comenta aí também qual que é o seu Ben 10 preferido, se é o clássico, Força Alienígena, Supremacia Alienígena, Omniverse. E se tiver alguém aí que não tá no seu juízo perfeito aí, que prefere o reboot a todos esses aí, comenta aí também. De novo, minha opinião, não precisa me xingar se você gosta do reboot. Se você gosta, continua assistindo, mas eu não gosto desse desenho. Obrigado por ter me assistido. Até a próxima. Mas tivemos bastante tempo. Você, porém, não teve. Ben Maga.